Opa, tudo bom? A versão digital da 1.3 do livro de regras de Ordem Paranormal RPG acabou de sair no site da Jambô. Inclusive você aí já pode baixar e desfrutar. Juntamente com ela, nos foi entregado um pequeno registro de atualizações. Então bora dar uma olhada em tudo que mudou até então. Aqui o texto foi modificado de forma que seus ataques não contam como armas ágeis, mas sim são ágeis. Em termos de regra, isso não muda nada. Eu acredito que foi apenas uma simplificação de algo que estava ali sem precisar estar. Afinal, não existia nenhum efeito no jogo que afetasse, de maneira diferente, algo que contasse como arma de algo que fosse efetivamente uma arma ou fosse efetivamente um tipo de arma, né? Nesse caso, ágil. Agora o golpe pesado só funciona quando você está empunhando a arma. Ou seja, por roll, empuxo não funciona mais com ele, embora a gente soubesse que não funcionava porque o Svaldi tinha confirmado, mas enfim, por roll não funciona. No texto do disparo impactante foi removido a parte que exigia que sua arma tivesse calibre grosso para que você pudesse usar a habilidade. Um pequeno buff, mas pessoalmente eu acho que não muda muita coisa. Afinal, se tu tá jogando de atirador de elite, dificilmente você não vai ter calibre grosso na sua arma. Como já apontado no último vídeo, agora com lâmina maldita você pode gastar um P extra para conjurar o ritual amaldiçoar a arma como ação de movimento. Pra mim esse foi o melhor e mais coerente buff já realizado nesse sistema em muito tempo, de verdade. Por mais que eu odeie admitir, Lâmina tava precisando de um carinho. Agora é esperar 1.4 para acontecer o mesmo com o atirador de elite, né? Nunca vai rolar. Na tabela de itens paranormais, o medidor de estado de membrana foi adicionado. Tava faltando antes, vocês tinham notado? Pois é, eu também não. Enfim, temos uma descrição do que perda de vida faz. Embora a gente já suspeitava, a gente soubesse por causa do Tormenta, mas agora tem no Ordem. Enfim, o Kaba toma dano que ignora resistências, mas não imunidade. Afinal, tá especificado que ignora resistência, mas não fala nada sobre imunidade. Então oficialmente não dá mais pra matar o anfitrião na base da sanguinária. Se bem que falando no anfitrião, daqui a pouco a gente chega nele. Na versão verdadeira do miasma entrópico, agora ele funciona como Dissente, mas com o efeito único dele. Em suma, o dano do verdadeiro foi levemente bufado de 4d8 para 6d8. Em transfigurar água, foi removida a parte que dizia que o ritual causa o dobro de dano em criaturas de morte. Esse me deixou meio triste, afinal, esse era o único efeito do jogo que utilizava a regra de triplicar o dano. Caso vocês não saibam, quando um ser sofre o dobro de dano por algo duas vezes, ou seja, dobro de dano por vulnerabilidade, depois dobro de dano por uma habilidade que causa dobro de dano naquele tipo de ser em específico, ao invés de sofrer o quádruplo, ele sofre apenas o triplo, e se sofrer o dobro de novo, vai quádruplo, aí quíntuplo, enfim. Essa é a regra. Na descrição do ritual Transfusão Vital foi especificado que você toca outro ser. Basicamente essa mudança só foi feita para impedir que o conjurador use em si mesmo. Não que isso fosse fazer alguma diferença, afinal ele está gastando a própria vida para ganhar a vida de volta. Ou quebrar o jogo, afinal não faz nada. Mas foi uma mudança necessária mesmo assim. Agora, punhos enraivecidos, em vez de transformar o seu dano em 1d8, eles passam a alcançar apenas mais 1d8 de dano de sangue junto com o dano do seu ataque desarmado. É muito estranho ver pugilismo sendo bufado em Ordem Paranormal. Mas cavalo dado não se olha os dentes, né? O mistério sobre o tamanho do Titã de Sangue finalmente acabou, ele é mesmo enorme como eu já suspeitava. Nas imunidades da Aracnazita foi especificado que ela não é imune a dano de fogo. Mandaram bem aqui também, porque era extremamente incoerente essa coisa ser imune a fogo. As perícias do Nidere foram corrigidas da seguinte forma que vocês podem ver na tela, acho que não tem nada demais nisso. E o Sempiternal agora tem percepção às cegas, o que não muda muita coisa, mas ele tem. Finalmente o anfitrião não é mais imortal. Eu sei, a piada foi boa, durou uns bons 2 ou 3 anos, mas agora ele perde a imunidade assim que seu enigma de medo é resolvido. Eu só fico me perguntando como que demorou tanto assim pra eles perceberem isso. Não, foi de sacanagem, cara, não é possível. E se foi, meus parabéns, cara, porque que piada boa. Aplicar venenos agora é ação de movimento, antes era padrão, e quando o tipo de dano dele não é especificado, se trata de dano químico. Interessante, os venenos ganhando uma atenção, mas ok, nada muito espetacular. Enlouquecendo é uma condição que era citada no livro, mas que não existia, como eu apontei no meu vídeo de iceberg, se você não viu, dá uma olhada. Enfim, agora ela tá aí, da maneira como a gente esperava que fosse. Ademais, vale ressaltar que a condição não diz nada sobre você não poder agir enquanto está com ela. Ou seja, já pode espancar o teu mestre que pula seu turno quando você está enlouquecendo, porque você pode agir. Aliás, uma coisa interessante sobre ela é que você a encerra se algum efeito curar pelo menos um ponto de sanidade. No livro básico não muda muita coisa, porque pelo que eu lembro não tem nada que cura mesmo. Mas no Sobrevivendo ao Horror, se eu não me engano, tem uns 2 ou 3 efeitos que curam sim sanidade, um deles sendo alguma habilidade do parapsicólogo. Então buff indireto. Mais uma condição que era citada mas não existia, perturbado. Agora quando você a adquire, você recebe um efeito de insanidade. Não lembra o que é isso? Pois é, eu também não. Quer dizer, não lembrava, eu fui ver o que era. Se trata de um dos efeitos dessa tabelinha aqui.
Nenhum deles tem alguma mecânica, sendo apenas narrativos. Eu gostei dessa mudança, pessoalmente, traz mais o gostinho de terror pro jogo. Agora a condição sangrando também pode ser encerrada através de um teste de medicina DT20 por uma ação completa. Foi uma ótima mudança, porque assim, antes o único jeito de encerrar essa desgraça era vintando no vigor. Ou seja, se tu tivesse 0 de vigor, é bem possível que tu sangrasse até a morte. Mas seria muito engraçado se tu parar pra pensar em algo mais ou menos assim. Descansa em paz, José. O mais poderoso ocultista da Ordem. Um grande amigo pra mim. Ele enfrentou grandes ameaças paranormais, como a colmeia de abelhas amaldiçoadas, e essa tava lá pra ver. E até mesmo a própria aniquilação. Uma perda inestimável. Caramba, como alguém tão forte assim pode ter partido? O que seria capaz de derrubá-lo? Ele cortou o dedo quando tava descascando batata.